A noite já havia avançado. O céu estava completamente escuro e as estrelas pareciam esconder-se atrás das nuvens, como se também temessem o que estava por vir. A escuridão era densa, quase sufocante, e o mar de Tiberíades rugia como uma fera indomável, revoltado, caótico. Os ventos batiam com violência contra o barco, que se sacudia como uma casca de noz. A água invadia o convés em jatos e os panos da vela estavam abaixados, inúteis contra tamanha força contrária. Os discípulos, exaustos, remavam com as últimas reservas de força. Músculos tensos, mãos feridas, corações acelerados. Eles haviam obedecido ao Mestre. Tinham feito exatamente o que ele mandou, atravessar para o outro lado. Mas agora estavam sozinhos, no meio da noite, no meio do mar, no meio do medo. Não era apenas uma tempestade física, era espiritual. A cada onda, uma dúvida. A cada relâmpago, uma lembrança. Porque ele ficou para trás. Será que estavam esquecidos? Será que erraram? Será que estavam sendo punidos? Cada remada parecia inútil. Cada minuto parecia eterno. O céu estava silencioso. O barco vulnerável. E Jesus ausente. A pergunta que nenhum deles tinha coragem de fazer em voz alta ecoava no coração de todos. Por que ele nos mandou sozinhos? É fácil confiar quando o céu está azul. É fácil crer quando ele está do lado. Mas quando o céu se fecha, quando o barco balança, quando ele não está visível, é aí que a fé é revelada. Então, de repente, algo se move na escuridão. Primeiro, um vulto. Depois, passos, passos sobre a água. Os olhos se arregalam, o pânico se espalha. É um fantasma, grita um dos discípulos. O medo muda de forma. O mar já não é o único inimigo. Agora, o desconhecido os assusta ainda mais. Mas antes que o desespero os sufoque, uma voz rompe o caos como um trovão de paz. Sou eu, não tenham medo. Aquela voz, inconfundível, a mesma que já havia curado leprosos com um toque, que já havia levantado mortos com uma ordem, que já havia acalmado outra tempestade, dizendo apenas, aquieta-te. Agora ecoava sobre as águas, caminhando no meio do medo, indo ao encontro dos seus. Quantas vezes a gente se sente assim? Obedecemos a Deus, seguimos o que Ele mandou, mas de repente tudo parece desabar e o céu fica silencioso. O barco balança, o vento nos fere, a fé se desgasta e mesmo assim Ele vem. Às vezes não o reconhecemos de imediato. Às vezes achamos que é um fantasma, um susto, um erro. Mas Jesus sempre vem, nem sempre da forma que esperamos, mas no momento exato que precisamos. E enquanto todos ainda estavam atônitos, tentando entender o que estavam vendo, um dos homens no barco tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele não quis apenas assistir ao milagre, ele quis andar sobre ele. Pedro se levanta com o corpo cansado, mas o coração em chamas. O vento ainda sopra contra o rosto. Os pingos da chuva cortam como agulhas. O barco balança. Os companheiros olham assustados, mas Pedro não desvia o olhar. Há algo na figura que caminha sobre as águas. Não são os traços do rosto.
não é a túnica movida pelo vento, é a presença. Algo dentro dele reconhece aquela voz. Uma paz que não fazia sentido diante da tempestade. E então Pedro faz o que ninguém mais teve coragem de fazer. Ele rompe o medo com uma frase: Senhor, se és tu, manda que eu vá até ti sobre as águas. É um pedido estranho. Ele não diz, vem até mim. Ele diz, me chama para perto. Ele não quer segurança. Ele quer a presença. Jesus não precisa de longos discursos. Ele apenas responde, venha. O tempo congela. Os discípulos observam sem entender. O som do mar parece silenciar por um instante. Pedro se aproxima da beirada do barco. Ele sabe que o que está prestes a fazer não faz sentido, mas fé raramente faz. Ele põe uma perna para fora. O barco balança. O mar ruge. E então ele pisa um pé, depois o outro. E ele está de pé sobre o mar. Não afunda. Seus pés tocam o impossível como se tocassem chão firme. E então ele dá o primeiro passo. Depois outro. E mais um. O vento ainda sopra. As ondas ainda batem. Mas Pedro caminha, porque seu olhar está fixo em Jesus. E enquanto esse olhar permanece, o milagre se sustenta. Fé não é negar a tempestade. Não é fingir que o medo não existe. Fé é olhar para Jesus apesar do vento. É ouvir uma voz no meio do caos e decidir responder. Pedro não quis desafiar a lógica. Ele quis confiar no Mestre. E enquanto seus olhos estavam no Salvador, nenhuma onda foi capaz de derrubá-lo. Ele não caminhava pela força das pernas, mas pela força do olhar que sustentava sua fé. E isso é um segredo espiritual profundo. Você só afunda quando deixa de olhar para quem te chamou. Mas a fé é frágil quando começa a dividir a atenção. E foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Ele começou bem, mas bastou um segundo para o medo tentar tomar o lugar da confiança. O vento assobia mais forte. Como um sussurro maligno, ele fere os ouvidos e balança a confiança. As ondas se tornam mais altas, mais ameaçadoras. Elas não apenas cercam Pedro, elas o desafiam. E por um momento, apenas um momento, Pedro desvia os olhos. Ele para de olhar para Jesus e começa a olhar para o que está ao redor, para a força das águas, para a loucura da situação, para a possibilidade de fracasso. E o que antes era milagre, agora vira medo. A fé que sustentava seus pés começa a escorregar. O mar que antes parecia firme, agora ameaça engoli-lo. Ele afunda. Primeiro os tornozelos, depois os joelhos. O equilíbrio se perde. O desespero sobe a garganta. E a mente, que antes estava conectada à presença, agora é tomada por um turbilhão de pensamentos. O que eu fiz? Eu não devia ter saído do barco. Eu não sou digno. Isso é o que o medo faz. Ele nos mente. Ele nos faz esquecer que foi o próprio Jesus quem nos chamou. O pânico consome. O mar puxa. Mas Pedro, mesmo com medo, ainda tem forças para clamar.
Senhor, salva-me. Ele não tenta nadar, ele não busca outro plano. Ele sabe, só Jesus pode salvá-lo. E a resposta não demora. Não há hesitação, não há lição antes do socorro. Jesus imediatamente estende a mão. Ele o segura, ele o levanta. Essa é a essência da graça. Jesus não exige uma fé perfeita. Ele não espera que sejamos fortes o tempo todo. Ele responde ao grito sincero. Ele estende a mão no exato momento em que reconhecemos que, sem Ele, afundamos. Mesmo quando nossa fé falha, mesmo quando o medo vence por um instante, Ele nunca falha, Ele nunca nos deixa. E essa é uma verdade profunda. Jesus não salva, porque confiamos perfeitamente nele. Ele salva porque Ele é fiel, mesmo quando nós não somos. Porque mesmo quando duvidamos dele, Ele nunca duvida de nós. Mas o que Jesus faz depois do resgate revela mais do que poder. Revela o seu coração. E esse coração vai surpreender você. A mão de Jesus se fecha sobre a de Pedro com firmeza. Não é uma mão hesitante, não é uma mão fraca. É a mão do Criador que moldou os céus e a terra. A mão que curou cegos. A mão que abençoou crianças. A mão que em breve seria cravada numa cruz. Agora segura um homem que afundou e o levanta. Pedro está molhado, envergonhado, ofegante. Seu corpo treme, não só pelo frio das águas, mas pela sensação de ter falhado. Mas Jesus o encara com um olhar que não acusa, um olhar que mistura compaixão e ensino. E diz, com uma voz que corrige sem ferir: homem de pouca fé, por que duvidaste? Ele não grita, ele não aponta o dedo, ele não abandona Pedro no mar para aprender a lição. Porque Jesus não ensina como os homens. Ele levanta e caminha junto. Repare nisso. Jesus não carrega Pedro. Ele segura sua mão e caminha com ele de volta sobre as águas. Pedro ainda está fraco, mas está de pé. Está andando porque a mão que o sustenta é mais forte do que o medo que o derrubou. O que nos sustenta não é a estabilidade das circunstâncias, não é o mar calmo, não é a ausência de vento, é a presença daquele que não solta a nossa mão. E mesmo quando afundamos, pela dúvida, pelo medo, pela fraqueza, Ele nos levanta. E mais do que isso, Ele nos acompanha de volta ao barco. Pedro não foi deixado para trás, ele foi restaurado no caminho. E isso é redenção. Não voltar sozinho, voltar com Jesus, mesmo encharcado, mesmo falho, mesmo abalado. E isso é graça, não merecer. E ainda assim, ser sustentado. Mas o maior milagre ainda não tinha acontecido. Quando os dois colocam os pés de volta no barco, o mar obedece. E algo muda no coração de todos que estavam ali. Os dois sobem no barco. Pedro ainda respira com dificuldade. Seus cabelos pingam, suas roupas colam ao corpo. Mas ele não está sozinho. Jesus está ao seu lado. E assim que os pés do mestre tocam a madeira molhada do convés, o vento para, não diminui, não enfraquece.
ele simplesmente cessa. As ondas se acalmam como se tivessem recebido uma ordem silenciosa. O mar, que antes rugia como um monstro, agora é como um lago sereno. A natureza se curva diante de seu Criador, e um silêncio sagrado toma conta de tudo. Mas não é um silêncio vazio. É o tipo de silêncio que carrega presença. O tipo de silêncio que pesa o ar, que faz o coração tremer. E dentro daquele pequeno barco, algo muda. Os olhares se voltam para Jesus, não como antes, como mestre, como profeta, como alguém poderoso, mas como o Filho de Deus. Os olhos de Pedro se enchem de lágrimas. Ele não diz nada. Ele não precisa. Os outros discípulos, um por um, se ajoelham. Não por obrigação, mas por revelação, como se, finalmente, vissem. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. A dúvida se foi. O medo se calou. A fé despertou. A fé de Pedro vacilou. Ele afundou. Ele se desesperou. Mas o amor de Jesus permaneceu firme. E talvez essa seja a maior lição dessa história. Fé não é nunca afundar. Fé é saber quem estará lá quando você cair. Jesus não veio apenas para mostrar poder. Ele veio para revelar o coração de Deus. Um coração que salva. Um coração que sustenta. Um coração que caminha com a gente. Mesmo quando estamos molhados pela dúvida, encharcados pelo medo, marcados pela queda. Ele não apenas salva, ele levanta, ele transforma. E quando ele entra no barco da nossa vida, a tempestade acaba. E o coração finalmente encontra paz. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com a palavra que transforma, que levanta e que nunca solta a nossa mão. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.